Boa noite. Nós estamos aqui gravando mais um episódio do podcast Fronteiras de Impacto. Vocês sabem que esse podcast surgiu para que as discussões que são feitas dentro da Coalizão pelo Impacto sejam levadas por um público maior. E agora a gente trouxe aqui para essa bancada a equipe que faz a Coalizão pelo Impacto. Estamos aqui hoje com o Diogo Quitério, que é vice-diretor do ICE e líder das dimensões de setor público e organizações estruturantes da coalizão. E também com a Vivian Rúbia, que é gerente de programas do ICE e também líder da dimensão de organizações de apoio aos empreendedores. Queria agradecer a presença de vocês e muito boa noite. Boa noite, Ludi. Obrigada, Ludi. Boa noite. Começando a nossa conversa, eu queria perguntar para o Diogo, a coalizão ela é compreendida como um case de inovação social, por dois motivos principais. Primeiro, porque ela atua de forma sistêmica, ou seja, são 8 áreas sendo trabalhadas simultaneamente, e também pelo território, né? São 6 cidades em 5 regiões do Brasil. Depois de um ano de implementação da coalizão, qual foi o grande aprendizado para você e para suas áreas? Bom, Ludi, se eu tivesse que priorizar 2 aspectos, eu preciso dizer que um dos grandes aprendizados foi a necessidade de fazer alinhamentos constantes entre todas as organizações envolvidas na coalizão. Esses parceiros financiadores, esses representantes dos conselhos locais, essas organizações que recebem os apoios da coalizão, elas têm expectativas próprias sobre o que pode ser feito, qual é o alcance do projeto e nós temos toda a intenção de seguir compartilhando os resultados, né, a nossa visão de sucesso. A coalizão estruturou 27 indicadores para contar sobre o avanço do projeto, mas muitas vezes isso não dá conta de satisfazer a demanda desses públicos. Então, ao longo de 2023, a gente tem testado diferentes formatos para reportar os resultados da coalizão. Tem gente que gosta de relatórios bem detalhados e extensos, tem gente que gosta de relatórios mais executivos. Desse projeto, né? Deixar claro qual o convite que está sendo feito para que eles embarquem na pauta, é um namoro que precisa, onde a gente tem que ter um investimento, né? Então, temos feito eventos de sensibilizações, uma série de reuniões bilaterais, mas a gente sabe que alguns desses efeitos, eles vão surgir no ano 2, no ano 3 de implementação. Então, tem sido importante a gente registrar todos esses esforços de articulação, porque são sementes que a gente está plantando e vamos colher com ações concretas nos anos futuros. Ótimo. Vivian, no seu caso, qual foi o grande aprendizado de 2023? Boa. Acho que o primeiro ponto, antes até de eu responder a sua pergunta, acho que é só importante explicar um pouco com o grupo de organizações que eu trabalho, né? Eu trabalho principalmente com as organizações que apoiam os empreendedores de impacto. Então, todo mundo que quer, muitas vezes, criar um negócio voltado para resolver problema socioambiental, muitas vezes ele precisa de apoio nessa jornada.
E a Coalizão pelo Impacto, né, daí já está o meu grande aprendizado, ela nasce nessa perspectiva de que é importante para esse empreendedor em qualquer região do Brasil onde ele esteja hoje, nós temos, né, muita assimetria entre as diferentes regiões, entre as cidades dentro do Brasil, em termos de infraestrutura. A coalizão nasce com a perspectiva de que a gente precisa conectar diferentes iniciativas ao longo dessa jornada empreendedora. Isso significa que ao chegar em Porto Alegre, por exemplo, nós fizemos um mapeamento das organizações que atuavam naquela cidade, nós oferecemos formação, nós oferecemos alguns recursos para rodar alguns projetos, nessa perspectiva de que quando o empreendedor ele vai buscar um suporte, ele está numa fase de construir a ideia do que é aquele projeto, ele vai rapidamente identificar ali uma organização, pelo menos ter algum programa de suporte. E o meu aprendizado em tudo isso é que essa conexão entre as diferentes iniciativas da jornada empreendedora, ela não é um caminho, não é algo trivial e não é algo que a gente constrói também no primeiro ano. Eu acho que esse foi um grande aprendizado. A gente já está muito feliz com os resultados e com as conexões que a gente está criando nessas cidades, mas a percepção que eu tenho ao finalizar o primeiro ano é que a gente precisa trazer muito mais gente para a mesa. Quando a gente pensa em compor este mapa, está faltando atores. Então, está faltando organizações, por exemplo, do mundo da tecnologia, que está trabalhando e que já tem contato com redes de empreendedores que trabalham com esse tema. Está faltando mais empreendedores com temáticas específicas. Então, organizações que suportam que dão suporte para empreendedores da área ambiental. A gente tem toda uma agenda climática no Brasil para mobilizar, área de saúde, enfim. A gente vai entendendo que trabalhar essa conexão entre as diferentes iniciativas não é algo trivial e que cada vez mais a gente precisa trazer mais gente para a roda e encontrar caminhos para fazer essas conexões fazerem sentido para as organizações que estão no território. Muito legal, Vivian. Vou aproveitar que você tocou nesse essas organizações que apoiam, elas têm os seus próprios desafios. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse aspecto. Como é que é apoiar estas organizações que estão, que têm no seu propósito, inclusive, apoiar um empreendedor social? Boa. A Coalizão pelo Impacto acabou de apoiar uma iniciativa que é o mapa Guia 2,5, e o Guia 2,5 é uma publicação que mapeou as diferentes organizações que apoiam empreendedores no Brasil inteiro, em diferentes estágios dessa jornada empreendedora. Tem um capítulo lá específico que mostra as organizações das cidades da coalizão, e eu convido todo mundo que está nos ouvindo também para acessar e lá poder identificar organizações em cada uma das cidades, né? E o interessante desse estudo, que além dele mapear essas iniciativas, então só para vocês terem uma ideia, no Brasil mais de 70 iniciativas, foram mapeadas 70 iniciativas que trabalham exclusivamente com o apoio a negócios de impacto. E se você olhar mais amplamente, tem um segundo mapeamento que traz iniciativas que não trabalham exclusivamente, mas que também apoiam negócios de impacto. E acho que é neste grupo que a gente também tem olhado e colocado bastante os nossos esforços, porque a gente acredita muito na jornada que essas organizações também têm para se estruturarem para apoiar negócios de impacto, né? E o estudo, ele mostrou que essas organizações, elas enfrentam diferentes desafios aí para consolidar essa sua jornada de apoio ao empreendedor. Então, eu acho que um primeiro desafio é relacionado à capacitação. Muitas dessas organizações, elas já nasceram apoiando outros tipos de negócio, e quando você vai apoiar negócio de impacto, você, de certa maneira, precisa ter uma capacidade de inovação, uma capacidade de aprendizagem que é preciso ser desenvolvida dentro das organizações. Então, vou dar um exemplo. Já tive procura de organizações que falam, puxa, aqui na minha cidade, a grande toada é a gente trabalhar com fomento a negócios da bioeconomia, por exemplo, em Belém.
Mas se trabalhar com negócios da bioeconomia, você precisa ter um amplo conhecimento dos desafios da bioeconomia, dos desafios que os empreendedores têm. Quando você está falando da Amazônia, de questões logísticas relacionadas a esses negócios. E nem sempre essa expertise, por exemplo, de uma organização que, na sua trajetória, nunca apoiou esse tipo de empreendimento. Então, é necessário construir essa expertise. Então, capacitação, esse foi um dos pontos trazidos pelas organizações. Financiamento, acho que o estudo também mostra, e nós também temos acompanhado isso já há alguns anos, a necessidade de financiamento não reembolsável para que essas organizações possam rodar, para que elas possam também desenvolver essa capacidade, né, de apoio a esses negócios de impacto. Capacitação de equipe demanda investimento, então a gente tem que considerar investimento também para a equipe e para financiar esses programas. Conexão com investidores, nem todas as organizações que estão querendo apoiar negócio de impacto têm conexão já com o mundo dos investimentos de impacto, então essas conexões precisam ser construídas. E também um pedido que todas as organizações têm feito é a questão de disseminação de conteúdos e conceitos relacionados ao tema. Quando a gente sai, né, de regiões onde, digamos que esse ecossistema faz mais barulho, eu diria assim, que é o que a gente tem muitas vezes aqui em São Paulo, que a gente tem muitos eventos, a gente já tem algum grupo de atores mobilizados, e a gente vai para cidades, para outras cidades do país, e a gente começa a trabalhar numa agenda mais de descentralização. A gente chega nessas cidades e a gente fala, negócio de impacto, aí as pessoas falam, negócio do quê? Nem sabe exatamente o que é o negócio de impacto. E essas organizações, no dia a dia, isso é muito crucial para o trabalho delas. E elas falam, a gente precisa de suporte, a gente precisa de ter alguma organização local trabalhando também na disseminação desses conceitos, para que essa mobilização do ecossistema local seja mais fácil, para que quando elas abram uma chamada e falam, olha, essa chamada é para... A gente quer apoiar negócios de impacto. Os empreendedores saibam o que são os negócios de impacto. Hoje, muitas dessas organizações ainda estão numa fase que elas precisam, né, explicar o que são os negócios de impacto, né, e para que, de fato, elas consigam chegar até esses empreendedores. Então, disseminação de conceitos é um pedido que 9 entre 10 fazem, e é por isso que na Coalizão a gente, inclusive, tem uma dimensão voltada para a cultura empreendedora, que é justamente a gente disseminar esses conteúdos de forma mais abrangente nas cidades onde a gente opera. A gente encontra esse estudo no site da Coalizão pelo Impacto? Sim, ele está disponível no site da Coalizão pelo Impacto e também no site do próprio guia, que é o guia2,5.org.br. Ótimo. Gente, uma coisa muito importante para se falar nesse momento é que o Instituto de Cidadania Empresarial, o ICE, que o Diogo, a Vivian e eu também atuamos, ele é a Secretaria Executiva da Coalizão pelo Impacto. O que isso significa? Que ele é o responsável por fazer esse projeto, esse grande projeto acontecer, né? E, além disso, o ICE também está entre os 11 financiadores da Coalizão pelo Impacto, que inclui a Fundação Elda Gerdau, a Somos o Instituto Humanize, a COSAM, a FEAC, a Fundação Boticário, a Fundação Educar de Pascoal, o Instituto Seibin, o Instituto Beja e a Raia Drogasil. Diogo, e por falar em ICE, a gente sabe que a Coalizão pelo Impacto na verdade, o resultado de uma trajetória percorrida pelo ICE e principalmente dos resultados de um trabalho de uma década que o ICE teve à frente da Aliança pelo Impacto, quando surgiram as recomendações da Aliança pelo Impacto para o fortalecimento do ecossistema dos negócios e investimentos de impacto. E aí eu queria perguntar para você, primeiramente, mas depois eu quero ouvir a Vivian sobre isso, como é que foi essa construção? Como é que foi acompanhar o nascimento da Coalizão pelo Impacto e ver este grande projeto se tornando uma realidade? Poxa, agora te ouvindo, me lembrei que é uma história de 10 anos já, né? Eu estou no ICE há quase 10 anos, então eu peguei essa história quase do comecinho, quando o ICE assume que gostaria, a sua intenção de trabalhar na agenda dos investimentos e negócios de impacto, mas tendo como um primeiro passo entender qual é a contribuição que ele pode dar nessa pauta, né? Então,
a gente foi estudar como esse tema se desenvolvia, se estruturava em outros países. Então, bebemos muito na fonte dos Estados Unidos, do Canadá, do Reino Unido, para entender como eles começaram a mexer nessa temática. E o que tinha em comum entre todos esses países era que eles fizeram um diagnóstico inicial sobre quais eram as organizações que trabalhavam com investimentos e negócios de impacto e quais eram as lacunas da operação dessas organizações, e isso se transformava num conjunto de recomendações. Tá? Então, o ICE fez o mesmo movimento, né? Isso começou com a estruturação de um programa do ICE chamado Aliança pelos Investimentos e Negócios de Impacto, que era um grupo de trabalho para olhar esta pauta de forma sistêmica. Nós fizemos um grande esforço colaborativo para levantar informações iniciais sobre essa pauta. Eu lembro que em um ano a gente lançou, se eu não me engano, 12 publicações, né, para tentar identificar qual era o volume de capital que a gente pode chamar de investimento de impacto, qual é de fato o melhor contorno que define o que é um negócio de impacto. Então fomos cuidar de questões conceituais, mas o grande resultado desse primeiro ano de trabalho da Aliança foi o lançamento de um documento com 15 recomendações para fortalecimento dos negócios de impacto no Brasil entre 2015 e 2020. E essas 15 recomendações, elas eram basicamente direcionadas para o esforço de engajar mais atores para esta pauta. Então tinha uma recomendação que falava, poxa, como é que a gente traz o BNDES, bancos de desenvolvimento, para a pauta de investimento de impacto? Como que a gente chama as universidades? Uma recomendação para impacto na sua operação. E aí, durante 5 anos, o ICE, via aliança, né, passou a fomentar essas recomendações, divulgar esse conteúdo para que ela fosse implementada pelo ecossistema como um todo. Como ela foi co-criada por mais de 200 organizações, não era uma responsabilidade direta do ICE implementar. Então, cumprimos esse ciclo 2020, lançamos uma série de relatórios para explicar e para trazer evidências do que avançou nos últimos ao longo desses 5 anos, e aí a gente fez um novo movimento então vamos olhar de novo esse ecossistema, vamos entender o que amadureceu, mas de novo, vamos achar onde estão as lacunas e quais são as novas recomendações para superar isso. E aí lançamos um outro documento olhando para recomendações para avanços da agenda de negócios de impacto no Brasil no ciclo 2020-2025. Só que ao contrário das primeiras recomendações, essas novas, que eram 9 recomendações, elas tinham já um olhar mais sistêmico. Então as recomendações eram, como é que a gente integra o contexto de negócios periféricos na nossa pauta? Como que a gente pensa a migração de portfólios de investidores para olhar para impacto? Como que a gente considera tecnologias emergentes incorporadas a soluções que resolvem problemas sociais e ambientais? E uma dessas recomendações falava sobre a importância da gente refletir sobre os ecossistemas locais de impacto. Como a Vivian disse anteriormente, a gente sempre defendeu da importância de você ter um ecossistema representado por um conjunto de organizações, redes e recursos que pudessem apoiar o empreendedor ao longo de toda a sua jornada. Mas isso não era a realidade no Brasil. Você tinha um professor discutindo essa temática num estado, uma aceleradora com um programa, uma política pública que olhava para o empreendedorismo social comprometido com transformação do território. Mas não tinha uma conexão, né, que a gente pudesse de fato ter essa visão de ecossistema. Então a coalizão nasce para responder uma tese que essa recomendação levanta, de que, olha, será que é possível, se a gente colocar um volume de recurso intensivo, de tempo, dinheiro e conexões num território, será que a gente consegue amadurecer essa infraestrutura no período de 5 anos para que essa infraestrutura de apoio ao empreendedor seja capaz de gerar ciclos virtuosos de mais e melhores negócios comprometidos com problemas sociais e ambientais?
Então, para responder um desafio da Aliança pelo Impacto, o ICE começou a se mobilizar em sonhar este projeto Coalizão pelo Impacto, começamos a falar em voz alta para vários desses parceiros que você citou, e aí daí veio essa coalizão, essa correalização desse projeto nessas 6 cidades. Vivian, depois de uma explicação profunda como a do Diogo, eu queria que você falasse um pouquinho da sua visão, de como é que foi para você também participar desse processo, que foi o nascimento da Coalizão pelo Impacto. Muito bom. É interessante que quando eu também estou aqui, eu entrei poucos meses depois do Diogo também, então eu acompanhei esse processo. Eu acho que o grande barato da gente que está trabalhando com inovação social é a gente ter a possibilidade de olhar e refletir sobre o que a gente está fazendo e ter a possibilidade de traçar novos rumos, de identificar questões que estavam muitas vezes no nosso ponto cego e que a gente não tinha conseguido atuar, e a gente conseguir incluir novas abordagens. Eu acho que essa questão da visão sistêmica que ele traz, eu acho que ela adiciona uma camada tanto de complexidade do ponto de vista, não é tão simples fazer, mas ao mesmo tempo de um olhar sistêmico que é muito transformador. Então, no meu caso, eu atuava, antes da gente desenhar a coalizão, atuava junto com as aceleradoras incubadoras já. Então, a gente tinha um programa que a gente oferecia formação, a gente oferecia financiamento, investimento, produção de conteúdo e rede. Se você olhar, são basicamente as mesmas ferramentas que hoje, dentro da coalizão, a gente também trabalha junto com as organizações locais. Mas, para mim, a grande virada foi eu pensar a contribuição que essas atividades teriam dentro de um conjunto de ações que estão acontecendo nas cidades, que justamente permitiria que aquela organização que passou por uma capacitação, por exemplo, de como apoiar o negócio de impacto, ela não fique lá sozinha, remando contra a maré, tentando mobilizar empreendedores para o que é negócio de impacto. Ela já vai ter um suporte de um ecossistema nascente e que está se constituindo ali no seu território para poder dialogar, para poder fazer iniciativas colaborativas, para buscar investimento. E esses negócios, eles não precisam necessariamente sair das cidades e buscar outras iniciativas fora. Então, na perspectiva de quem operava um programa, que atuava em escala nacional, foi a oportunidade também de potencializar aquilo que estava sendo feito, mas com um novo olhar, com um olhar muito mais sistêmico e com uma visão de transformação muito mais local, mais territorial, que é algo que é novo e é algo que a coalizão nos traz e que a gente também está aprendendo a dialogar, a construir e a aprender com os atores locais também. Ótimo, Vivian. Você falou aí muito dessas novidades, desse olhar novo. E aí eu te pergunto, para depois ouvir o Diogo, sobre inovação. Você enxerga neste projeto, principalmente nesse primeiro ano de coalizão, de implementação da Coalizão pelo Impacto, a inovação que é considerada aí, pelo setor de impacto como uma ferramenta importante de desenvolvimento, de negócio de impacto e de mudanças mesmo, no surgimento de soluções para problemas sociais e ambientais, Você enxerga já essas inovações acontecendo no seu cotidiano, no seu dia a dia? Se você tem até exemplos aí de surpresas, às vezes, de pequenas inovações que vão surgindo aí nesse desenho que está sendo construído assim a muitas mãos. Olha, eu acho que a coalizão como um todo, ela tem um formato muito inovador de constituição. Então, de certa maneira, a gente lida com isso. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? A gente está o tempo todo, a gente está em um programa que a gente foi adicionando camadas de complexidade, Então, a gente está fazendo um projeto que envolve muitos atores locais, então a gente dialoga e conversa com um monte de gente em todas essas cidades. Eu trabalho com muitas organizações, com pelo menos, nossa ideia de ter pelo menos 5 aceleradores e incubadores, mas nós dialogamos com muito mais atores em cada uma dessas cidades, A gente tem uma estrutura de governança bem robusta, que gera uma complexidade e tem uma inovação muito grande da gente fazer todos os projetos, aprovar com todos os nossos parceiros, a gente conseguir trazer,
a gente está falando de um projeto com 11 financiadores. E cada um com uma agenda diferente, cada um, às vezes, atuando com mais ou menos atuação nos territórios. Então, juntar todas essas expertises, todas essas expectativas em torno de um projeto de 5 anos, né? Acho que é importante dizer também que um projeto de 5 anos, ele também é algo que é inovador no Brasil, embora já tem, né, acho que o mundo, né, do terceiro setor, o mundo das organizações da sociedade civil, tem cada vez mais falado da importância da gente trabalhar com projetos com uma perspectiva de tempo maior do que o ano, né? Então, pensar num projeto com uma visão de mais, né, eu vou até dizer médio prazo, mas vai, longo prazo, 5 anos, é algo novo também. Então, eu acho que essas questões, esses aspectos, essas características da coalizão, elas fazem com que a gente reflita o tempo inteiro sobre cada uma dessas inovações e que a gente vai convivendo com um cenário, com um contexto em que a gente também precisa inovar, que a gente precisa aprender. Recentemente, a gente teve uma chamada que foi uma chamada chamada Impulso Colaborativo, que a gente ainda vai divulgar os resultados em breve. E a chamada Impulso Colaborativo, para mim, é um exemplo de uma inovação que, de certa maneira, mobilizou ali um pouco algumas... Só para todo mundo saber o que é a chamada, ela é uma chamada que visava justamente promover essa colaboração entre organizações das 6 cidades. Então, uma troca de experiência, uma visita técnica para conhecer alguma metodologia, conhecer algum empreendedor, visitar o ecossistema. E quando essa chamada foi lançada, nem foi necessariamente a minha área que estava liderando essa chamada, a gente divulgou amplamente para a nossa turma, e eu comecei a receber chamadas e ligações de muita gente dizendo, puxa, tô me conectando com uma organização lá de outra cidade, eu queria o contato de fulano de tal, porque eu gostaria de marcar uma conversa, porque eu quero lá. E quando a gente olhou para os projetos, acho que vieram ideias muito potentes. E uma das pessoas, foi até compartilhado isso numa reunião essa semana, que alguém disse assim, legal é que essa chamada é o espaço que a gente tem um recurso livre para a gente também poder inovar. Então, eu acho que essa característica da coalizão, de ser inovadora e de testar novos formatos, faz a gente também ter, enquanto equipe, esse desejo de testar novos formatos, de aprender com esse processo e de trazer as pessoas junto e incentivar essa inovação constante também na nossa rede em cada uma dessas cidades. Diogo? A Vivian trouxe ótimos exemplos sobre a inovação no formato na forma de operar da coalizão, né? Eu não posso deixar de falar que eu acho que a temática da coalizão ela é inovadora, né? A gente está atuando em cidades que são super reconhecidas nacionalmente pela sua potência empreendedora, né? Onde já tem uma capacidade instalada de incubadoras, aceleradoras, redes de investidores, redes de mentores, né? E a gente chega para essas pessoas e fala: o quanto a sua atuação está de fato ajudando a resolver os problemas sociais e ambientais do nosso país? E aí você vê algumas pessoas que estão há décadas trabalhando com tecnologia e inovação e fala, poxa, não sei te dizer, né? E a gente tem trazido conteúdos, referências, né? Que tem sido um despertar, assim, para pessoas que estão há muitos anos nesse universo do empreendedorismo. E eu sempre me surpreendo, assim. Eu sei que, mais uma vez, são coisas que podem ter efeitos de médio prazo, né? Mas eu acho que são altamente transformadoras. Essa pessoa nunca mais vai olhar para uma feira de empreendedorismo e vai falar, gente, mas ninguém mencionou impacto socioambiental positivo aqui, né? Ela nunca mais vai olhar para um demo day ou um pitch, que é aquele momento onde os empreendedores vão lá, contam a história deles, sem levantar a mão e falar, poxa, mas de onde vem esse problema, né? Quanto você está de fato se comprometendo a resolvê-los? Você tem 1, 2, 3 indicadores que possam te ajudar a ir da intencionalidade para eficácia, né? Então, eu acho que a nossa temática ela ainda segue inovadora e a gente tem que bater nessa tecla, porque não quer dizer que nunca existiram negócios que resolviam problemas sociais e ambientais antes. Acho que o nome foi cunhado há cerca de 10 anos, mas o modelo de negócio já existia, mas ainda assim é um espaço que a gente tem que constantemente sensibilizar esses atores, né? De falar, olha, você constantemente é exposto para novas
novas abordagens, novas novidades do setor empreendedor. Chegou a criptomoeda, chegou o metaverso. Você se prepara para ajudar os empreendedores que querem trabalhar com isso. O que a gente está te dizendo é que agora chegou, o que é importante você entender que tem essa lente nova de impacto socioambiental positivo, que vai olhar para mudanças climáticas, que vai olhar para o desafio da habitação, desafio de escolaridade e aprendizagem, e você tem que se preparar de forma diferente para ajudar esses empreendedores. Isso é também uma forma de segmentação de mercado, né, de Olha, Ludi, boa pergunta. A nossa visão de ecossistema, ela pressupõe que existam partes que operem de forma qualificada, então a gente precisa ter a universidade trabalhando com potência, a gente precisa ter aceleradoras qualificadas, a gente precisa de políticas públicas organizadas, mas a gente precisa que estas partes elas estejam em sinergia, em sincronia, elas estejam orientadas para uma mesma visão de futuro. Resultados, ela tem uma, como é que eu vou dizer? Ela tem uma influência maior sobre esse ecossistema, né? E a gente precisa celebrar isso, a gente não é a intenção tirar o protagonismo dessas organizações, mas se a gente quer crescer o ecossistema, né, nessa visão de impacto sistêmico e colaborativo, a gente precisa de outras organizações sendo escutadas e co-criando o futuro desse ecossistema. Então, pensar num espaço permanente que seja devidamente facilitado, onde a gente consiga trazer em volta da mesa organizações com perfis, repertórios e chapéus dentro do ecossistema diferente, e que a gente tenha momentos onde cada uma dessas organizações possa trazer a sua demanda, possa trazer a sua visão de transformação, né, possa sinalizar o que ela pode oferecer para esse ecossistema. Eu acho que a gente traz né, abre-se novos caminhos para esse ecossistema, né? Então, novas potenciais parcerias, novas potenciais sinergias entre universidades e aceleradoras, entre gestores públicos e pesquisadores, entre grandes empresas e centros de pesquisa. Então, eu vejo esse investimento que a gente está fazendo na construção, aproximação, né, e geração de confiança entre essas organizações que estão do Conselho Local como um investimento para perenizar
a agenda dos negócios de impacto na cidade. A coalizão ela tem um prazo de encerramento, né? E se de fato a gente conseguir evoluir o capital social dessas cidades, deixar mais organizações com vontade de trabalhar juntos, né, de trocar referências, eu entendo que a gente a gente começa a falar de legado, de fato, de uma estrutura permanente que vai seguir dialogando, trazendo sempre as dificuldades na mesa, porque não é fácil você tem uma visão de futuro, outra organização tem outra prioridade, né? Você tem um ritmo, outra organização, né? O tempo da outra organização é diferente, mas investir metodologias qualificadas para que essas organizações se escutem, que elas possam entender que elas estão fazendo parte da mesma jornada, muitas vezes do mesmo empreendedor, eu acho que isso é ouro para a gente pensar a continuidade e a potência desse ecossistema. Vivian. Semana passada eu estive em um evento em Brasília e eu ouvi uma frase sobre essa questão da mobilização do ecossistema e de uma governança com a complexidade que a coalizão tem, que eu achei maravilhosa. A frase não é minha, eu vou me permitir repetir, que é uma frase do Jorge Aldi do Tecnopuc. E ele disse que ele tem a impressão muitas vezes, né, quando a gente trabalhando com esses diferentes atores, que é quase um trabalho de pastorear gatos. Que o gato, ele de certa maneira, ele tem uma vida própria. E as organizações, elas às vezes têm as suas agendas. Você coloca uma coleira lá no gato e fala, vem passear aqui comigo, o gato não vai, ele vai para um outro lugar, porque ele não, ele tem uma agenda própria. E eu acho que essa é um pouco a sensação que às vezes a gente tem. Por outro lado, essa é a grande riqueza. O nosso trabalho não é pastorear, né? O nosso trabalho pessoas que compõem esse conselho com interesses muito diferentes dentro da coalizão. Então, acho que a grande beleza é justamente essa diversidade, e esse também é o nosso desafio, né? E esse também é a fonte da nossa aprendizagem, né? Ninguém disse que seria fácil a gente mobilizar esse conselho todo diverso, mas quando a gente começa a ver algumas conexões começando a acontecer, quando a gente começa a ver construções nesse grupo envolvido, desenvolvendo novos projetos, desenvolvendo iniciativas, trazendo a inovação, a gente começa a perceber o valor que essa diversidade tem também para a gente pensar em projetos inovadores, projetos inclusivos, projetos regenerativos, que vão permitir a gente dar o salto de transformação social que a gente precisa. Então é isso, assim, é uma mistura de sentimentos, mas ao mesmo tempo é a fonte e é o que nos nutre e faz com que a gente tenha que também nutrir esse grupo de uma forma muito constante. Diogo, dentro desses pilares da Coalizão pelo Impacto, a gente tem dentre essas organizações que formam o ecossistema de negócios de impacto, né, e de apoio aos negócios de impacto, as organizações estruturantes. Queria que você falasse um pouquinho sobre o que são essas organizações, o que diferencia, por exemplo, uma organização estruturante de uma organização de apoio a empreendedores sociais, e por que ela se torna, principalmente numa coalizão, uma figura tão importante? Boa, eu acho que é mais uma inovação que a coalizão traz para tentar responder à complexidade do nosso projeto, né? Quando a gente, nos 10 anos de atuação do ICE nessa pauta, antes de preceder a criação da coalizão, a gente foi estudar bastante o conceito de impacto coletivo, né, que é uma abordagem para você responder a desafios complexos. E um dos pilares dessa abordagem é que houvesse uma ou mais articulada, né? A gente estava falando sobre peças
que compõem um ecossistema. A Vivian trouxe essa imagem de gatos, onde tá cada um olhando potencialmente para um lado. Então, se a gente for cruzar os braços, esperar que a colaboração surja, esperar que espaços de confiança surjam para que para que os desafios do setor possam ser discutidos, isso não vai acontecer. Existem algumas atividades, né, que a gente chama de atividades estruturantes do ecossistema, que precisa alguém se apropriar delas, né? Então, seja criar um espaço permanente para discussão de desafios do ecossistema, seja organizar demandas que esse ecossistema tem para buscar soluções dentro do próprio ecossistema, discutir o desafio de sustentabilidade financeira das organizações desse ecossistema para evitar a concentração de recursos nas mesmas organizações de sempre. Alguém precisa fazer essa atividade, né? São atividades muitas vezes de bastidores, né, que não aparecem, mas que são altamente importantes. Então, o que a Qualizão fez foi criar um grupo de trabalho para discutir quais são essas atividades com organizações que estavam afim, né? Falar, poxa, eu já faço isso, mas eu não sou reconhecido, eu gostaria muito de fazer atividades nesse sentido, mas tenho dificuldade de me organizar para. Então, criamos um grupo de trabalho para, de fato, criar este repertório, né? E a gente está agora experimentando, né, colocar essas organizações com esses selos, expondo elas para os conselhos locais, para o ecossistema da cidade, para falar, sabe a organização tal? Ela se posiciona como uma organização estruturante do ecossistema, porque ela está se responsabilizando por essa costura das organizações locais ou por propor uma discussão que vai beneficiar o ecossistema como um todo, né? Então, quando você me pergunta qual a diferença entre essas organizações e as organizações que apoiam diretamente os empreendedores, eu te digo que às vezes pode ser a mesma organização. Então ela é uma aceleradora ou ela é uma universidade, mas ela se vê com uma missão de falar, poxa, eu também quero dedicar parte do meu tempo, do meu recurso, da minha equipe para cuidar dessas atividades de costura e de estruturação do nosso ecossistema. Então, a Qualizão tem a intenção de acompanhar muito de perto a atividade dessas organizações estruturantes em cada uma das 6 cidades, para que a gente consiga sistematizar esse repertório, mostrar que tipo de atividades são estas, dizer quais são os desafios que essas organizações enfrentam, porque imagina, se é uma atividade que não aparece muito, você tem um desafio de captação de recursos para ela, né? Então a gente precisa defender a importância de atividades como essa para que financiadores falem, tá bom, eu topo financiar coisas desse tipo. Porque se essas atividades estruturantes foram bem construídas, ela vai dar o estofo para que todas as outras dimensões da Qualizão possam prosperar, né? As universidades vão se ver cada vez mais integradas com as demandas, né, do próprio ecossistema. As incubadoras e aceleradoras vão passar a se ver como parte de uma mesma jornada de apoio dos empreendedores. A gente vai conseguir descentralizar o financiamento dessas instituições. Então, é uma série de efeitos positivos que a gente quer capturar para que esse assunto se desmistifique um pouco e a gente possa falar cada vez mais sobre organizações estruturantes de ecossistema com a devida leveza e clareza, que é um assunto que a gente também está aprendendo a fazer junto com a Qualizão. Ótimo, e eu acho que é muito importante, inclusive, essa experiência, né? Acho que a grande questão, assim, de uma organização estruturante é o fato dela ter esse olhar agregador, né, para o ecossistema. É essa organização que também quer crescer junto com quem está do lado dela, né? Então, acho que muito legal mais essa inovação da Qualizão. E, Vivian, depois da gente conversar sobre todos esses pontos da Qualizão, estamos chegando ao final, e eu queria te perguntar, em 2024 a gente entra no 2º ano de implementação da Qualizão pelo Impacto. Qual que é a sua expectativa? O que você espera na sua área para os ecossistemas que nós estamos trabalhando e para o ICE Qualizão no ano novo? Boa. A gente percebe,
e pelo menos eu, ao olhar na perspectiva da dimensão que eu estou mais próxima, embora entendo que a coalizão tem esse olhar mais sistêmico e a gente tem exercitado isso também, que o nosso crescimento, ele não é linear, o nosso ano, né? Ele é meio que em espiral. Então, é muito nessa expectativa, acho que cada ano que chega, é um pouco nessa a expectativa que a gente tem, é da gente se apropriar do que a gente aprendeu no ano anterior e a gente indo dando saltos, tanto em qualidade, quanto muitas vezes em quantidade também, trazendo novos atores para a mesa, mobilizando capital local para investimento nas ações. Então, quando eu penso nas ações que eu quero, né, que já estão em fase de conclusão aí do nosso planejamento para o ano que vem, a gente continua com as estratégias, elas continuam. O que a gente agrega são novas camadas, são novos jeitos de fazer, são novas, né, experiências. Então, a gente deve ter muito mais ações de formação. Então, formação é uma demanda das organizações. A gente já tem 2 cursos em andamento. A gente pretende, né, ampliar um pouco essas formações, trazendo temas específicos. Por exemplo, na nossa chamada, esse ano, nós tivemos muitas organizações que apoiam negócios de impacto da periferia. E essas organizações demandam ferramentas específicas, querem conhecer as experiências. Então, por ano que vem, a gente, né, tem um trabalho aí de articulação em rede para ampliar a conexão entre essas organizações e compartilhar essas metodologias. A gente deve ter novas chamadas, então devemos ter mais recursos. Queremos também mobilizar recursos locais, porque a coalizão, ela parte deste princípio, ela tem como pressuposto deixar um legado para os ecossistemas locais. E este legado, ele vem também na mobilização também de recursos financeiros de organizações locais, que queiram financiar também esses programas, cofinanciar junto com a coalizão. Então, a gente vai fazer novas chamadas, a gente vai buscar capital local também para complementar o que for necessário. E a gente quer expandir essa rede. Como eu disse, tem muito essa perspectiva de que esse foi o primeiro ano. A gente molhou os pezinhos lá em Belém, lá em Paranaguá, lá em cada uma das cidades. E o que a gente quer é expandir essa rede. Eu acho que a gente tem muitos atores que a gente ainda não está conversando e que a gente quer conversar mais. A gente teve projetos, a gente recebeu 116 projetos. Foram quase, se a gente olhar só para os que foram para a etapa final, quase 2,5 milhões em recursos demandados. Nós apoiamos 15 projetos no valor de 1.200.000. Então, tem uma demanda e tem organizações que nós não apoiamos esse ano, mas que a gente quer continuar conversando, a gente quer atrair, a gente quer buscar e a gente quer expandir essa rede. Diogo? Olha, eu estou particularmente muito animado com 3 ações da coalizão, né? Um primeiro é uma novidade que a gente está chamando de Projeto Vitrine, que é uma iniciativa que a gente está co-construindo com o conselho de cada uma das 6 cidades, a partir da pergunta de qual é a ação que a coalizão pode promover em 2024, que pode gerar um grande efeito demonstração sobre a agenda dos negócios de impacto e um grande orgulho para os conselhos locais, né? E a partir desses estímulos, cada cidade está criando o seu projeto, né? Isso já nasce com o DNA da cidade, já nasce com o alto envolvimento dos conselheiros, que a gente espera que se entusiasmem também para implementar diretamente esse projeto. Isso dá um senso de dono, né, para os conselhos locais. Então, eu acho que a gente vai ter 6 projetos diferentes aí pipocando nas cidades, que são coisas que não passavam na nossa ideia quando a gente fala, poxa, quando a gente pensa em projetos em escala nacional. O segundo ponto é uma formação que a gente quer oferecer também para os conselheiros da coalizão, para que eles se tornem líderes sistêmicos, né? Isso tem a ver com a conversa que a gente teve sobre qual é o potencial dos conselhos locais. Então, se essas pessoas do conselho se veem como uma liderança que vai trocar dentro do conselho, mas vai devolver isso para a sociedade, né, e vai influenciar outros ecossistemas que são correlacionados com o nosso, isso é muito potente, né? A gente tem a intenção de que esses conselheiros se tornem embaixadores da coalizão, que eles possam fazer costuras permanentes de trazer mais redes, mais pessoas, mais recursos para esta pauta. Então, isso implica que eles têm que gostar de se ver nessa função de um líder sistêmico, e a gente vai dar todas as ferramentas para que eles possam avançar nessa direção. E a terceira novidade diz respeito à produção de conteúdo, conhecimento da coalizão, né? Como eu disse lá no começo, as pessoas querem muito saber
o que acontece na Qualizão, quais foram as transformações que a gente já mapeou. Então, a Qualizão vai ter um informe onde a gente vai contar muitas histórias e a gente vai começar a estruturar um guia da Qualizão, que é um passo a passo com a metodologia da Qualizão. Não dá para a gente esperar a Qualizão terminar e depois falar, puxa, vamos lembrar e retomar como a gente fez desde o começo? A gente falou tanto aqui das inovações que a gente está colocando na mesa. A ideia é começar a sistematizar todas essas inovações para que isso vire um guia, um passo a passo de como fortalecer ecossistemas locais de apoio a negócios de impacto. A história começa a ser contada em 2024, mas ela finaliza em 2026, quando a gente espera, de fato, ter uma publicação para que isso possa ser replicado em outras cidades, né? E a gente avalie de forma muito madura o quanto a gente foi capaz ou não de comprovar nossa tese original, né? De que faz sentido direcionar um volume considerável de recursos e esforços numa cidade para fomentar esses ecossistemas locais. E de sempre colocar esse repertório para circular, e a ideia é perder o controle e que novas coalizões nasçam, que outros centros de pesquisa olhem para esse material e que isso vire um repertório para o Brasil mesmo. Oxalá todos nós, né? Queria agradecer muito a presença de vocês aqui. Espero que em 2024 a gente continue tendo essas conversas e vendo a evolução do nosso projeto tão querido, que é a Coalizão pelo Impacto. E queria agradecer também você que está acompanhando o podcast Fronteiras de Impacto, que está ouvindo os nossos episódios. Se você ficou interessado, curioso e quer participar mais deste ecossistema, entender o que é um negócio de impacto, siga a Coalizão pelo Impacto nas redes sociais e também acesse o nosso site, que é o coalizãopeloimpacto.org.br. Muito obrigada mais uma vez e muito obrigada. Obrigada, Lúcia. Tchau, tchau, gente.